verdade, vem quem nos chamou foi o Senhor. A gente está vivendo a 54ª Semana Vocacional e a gente agora vai conversar com 4 jovens que estão fazendo a caminhada vocacional, deixando o coração arder para colocar os pés a caminho. Então a gente vai estar recebendo aqui a Perpétua. Seja bem-vinda, Perpétua. Está aqui também com a gente a Maria Beatriz Monteiro. Seja bem-vinda, bom dia. E também o Lucas do Bem. Tudo bem, Lucas? E a gente também está recebendo de maneira virtual, né, o Tarley de Oliveira. A gente está vendo, ele já está aqui, né? A gente está com o sinal dele via internet. Ele vai conversar aqui com a gente para falar um pouquinho de como está sendo essa caminhada vocacional. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui, por aceitar esse nosso convite para conversar um pouquinho de como está sendo essa caminhada. Perpétua, conta pra gente. Você tem 22 anos, você está aí nessa caminhada já há quanto tempo? Quase uns 7 anos. Entre o aspirantado, conhecer o instituto e eu entrar. Eu entrei com 15 e terminei os estudos lá. E conta pra gente onde que você está. Eu tô em Taubaté, nas Missionárias do Coração de Jesus Crucificado. Fiz meus primeiros votos recentemente, em abril, e tô caminhando lá. Então, eu sou a juniorista. Está experimentando, né, essa caminhada, né, da vida religiosa. Ô, irmã, e como é que foi assim, de onde que você é, como é que foi o chamado vocacional? Você falou, não, eu quero ir para essa turma aqui, das Irmãs Missionárias do Coração Crucificado, né? Como é que foi? Se eu te contar que tem dedo redentorista no meio. Olha aí, tá vendo? Coisa boa, irmã. Teve missão, aí eu conheci o padre Marcos, não sei, o irmão Marcos. O irmão Marcos. Sim. Onde é que ficou a missão? Foi em Guapiara. Eu tava lá nessa missão. Sim. Guapiara, olha 2005. só. 2005. Eu era pequenininha, eu falei, eu quero ser padre. Não deu muito certo. Não dá. Aí eu até conversei com ele, criança, né? Pra ele me buscar. Ele falou, quando der eu venho buscar. Uhum. E aí passou o tempo, deixei, não quis mais saber. Eu não conhecia religiosos. Aí com 13, 14 anos, eu assisti o filme de Santa Terezinha. Quero ser carmelita. Olha aí. Aí fui conversar com um pároco e ele foi me ajudando a entender que não o carisma, o que é a missão. E comecei o processo. Ele era amigo da irmã Aparecida, do nosso instituto. E ele falou para elas irem me visitar. Pronto. E foi paixão à primeira vista. Olha aí, é isso. O carisma, a missão, tudo. Que bonito, foi irmã. Assim. A vocação é uma graça mesmo, né, Letícia? Sem dúvida. Já está há 7 anos aí nessa caminhada, 7 né? anos. Que bacana. A gente tem aqui também a Maria Beatriz Monteiro, de 14 anos. Ela já está começando. Como que está sendo esse processo? Conta pra gente. Por enquanto, fazendo encontros vocacionais, às vezes presencialmente no convento com as irmãs, e às vezes online por haver outras meninas em outros lugares também, assim, do Brasil. Então, para fazer o encontro com todas, tem que ser online mesmo. E tá indo assim, às vezes eu ajudo elas, esse final de semana ajudei elas na catedral e o que despertou o seu interesse? Quando eu tinha meus 4 aninhos, eu falava que eu não queria casar e que eu não queria ter filhos. Aí eu sempre fui falando isso, que eu não ia casar, não ia ter filhos. Aí com os meus 9 anos, aí eu fui entender o que era ser freira. Aí eu falei, eu quero ser freira. E naquela época eu tinha lido uma revista em quadrinhos de São Francisco e tinha Santa Clara lá. Então já foi assim, meio que, de ser freira, já veio uma coisa assim. Aí com 11 anos, foi em 2020, entrou a pandemia. A ideia de ser freira saiu da minha cabeça, eu não pensava mais nisso, só que eu ainda continuava falando que eu não ia casar. Só que aí com 12 anos, numa missa que teve assim, foi um retiro. Só que eu não participei desse retiro, que era um retiro de jovens, e depois desse retiro teve uma missa. E aí teve um momento que era dedicado a Nossa Senhora e foi lá que eu comecei a chorar e que eu falei, não, realmente, minha vocação é ser freira. Só que aí, depois, eu caí de novo em pensar, não deve ser isso. Eu me senti meio que indigna. Como que Deus me escolheu para ser freira? Uma vocação tão, assim, tão importante, assim.
Então, eu acabei colocando na minha própria cabeça que não era ser freira a minha vocação. Só que aí não teve como fugir. Esse ano teve um encontro com todas as turmas da catequese na minha paróquia. E lá era para falar do ano vocacional. Eu nem sabia que esse ano era vocacional e eu nem sabia que ia ter uma irmã lá, e que é a irmã Márcia, que está ali atrás. Que ela que estava lá, e aí na hora que eu vi ela, eu já sabia que era uma resposta de Deus. Que Mais uma vez foi tocada. Sim, porque eu já vinha pedindo qual que é a minha vocação de verdade. Aí foi que eu realmente, não, agora é certo, não tem como mais eu fugir. E o que tem no trabalho de freira que você fala, o que tem que te chama tanto? Essa entrega por completo a Jesus. Que você decide não dividir seu coração com outra pessoa. Você se dedica a todo a Jesus. Jesus é seu esposo, então aquilo me chama atenção, aquilo me cativa. Então, foi isso que me fez querer ser freira. Tá certo. E a gente tem aqui também o Lucas do Bem, né? O Lucas que estava até o ano passado aqui no A12, né? Exatamente. Trabalhando com a gente. E como é que foi se despertar para a vida religiosa? É uma coisa bem interessante, porque diferente das caminhadas normais, desde criança eu não tinha esse chamado, não sentia esse chamado à vocação sacerdotal. Eu tive relacionamentos durante a minha adolescência e tudo mais, só que em um ponto da minha vida eu resolvi, falei assim, não, eu tenho que ver o que Deus quer para minha vida mesmo. A gente tem sempre essas fases de transição de emprego, faculdade e tudo mais, eu já tinha feito faculdade, já trabalhava. E eu falei, agora é o momento que eu tenho, é meu último momento. Se eu não ver agora o que Deus quer para minha vida, eu posso viver uma vida triste, uma vida que não é aquela que Deus queria. Então eu resolvi me abrir à vocação e Deus tocou muito forte no meu coração para entregar a minha vida a Ele mesmo, a partir do sacerdócio, no seminário. E eu comecei uma caminhada vocacional na minha diocese, que é a Diocese de Lorena, aqui ao lado de Aparecida. E agora em janeiro eu ainda trabalhava no A12 e saí do A12 para ir direto para o seminário. Eu saí do A12 numa semana e na outra eu estava entrando no seminário lá de Lorena, no seminário propedêutico. E agora eu estou nessa caminhada. E como que está sendo para você? Está sendo muito bom. Como é a expectativa que você estava e como é que está sendo vivenciar isso? Então, eu tinha, no começo, quando eu estava principalmente aqui no Portal A12, eu tinha um medo de sair, porque aqui eu tinha uma estabilidade, eu já tinha comprado meu carro, eu estava caminhando com a minha vida já. E eu falava assim, meu Deus, parece que está sendo para mim tão fácil me desligar do emprego, da família, mesmo com a dor de deixar os amigos, a família, mas está sendo fácil. E eu ficava com isso na cabeça. Falei, por que é tão fácil assim? Não era para ser. Aí até que eu vi uma frase de Santo Afonso, foi realmente no A12 que eu vi. Que ele fala que por mais que às vezes a gente tem várias preocupações, várias coisas na nossa cabeça, e essas coisas não vêm de Deus, então a gente também tem que deixar isso de lado para viver o que é a vontade de Deus. E eu falei, então realmente eu vou deixar isso de lado, eu vou parar de ficar com esse pensamento de que tudo tem que ser muito difícil, e aceitei entrar no seminário, aceitei viver a vontade de Deus, e está sendo muito bom. Eu me surpreendi muito com a vida em comunidade, achei que ia ser uma coisa muito difícil, de muitas brigas, mas pelo contrário, com os meus irmãos de casa a gente encontra uma harmonia muito grande. A gente tem discussão, tem briga, tem às vezes que a gente fica um dia sem falar com o outro, mas no outro dia a gente já está conversando, o que é muito bom, que a gente tem um amor muito grande pelos irmãos, né? Porque a gente vive essa vocação também a gente como diocesano, a gente vive no futuro o presbitério, né? Dividir o presbitério, então a gente tem que ter esse amor, esse cuidado também com os nossos irmãos, futuros sacerdotes da diocese. Que bacana. E a gente também tem, via internet, tá o Tarley Kelvis Borges de Oliveira. Seja bem-vindo, Tarley. Conta pra gente, você tá aí na comunidade redentorista de São Clemente. Em Campinas, Tarley. Conta pra gente como é que foi o seu chamado. Isso mesmo, Letícia. Bom dia para você, bom dia para o irmão Alan, para todos que estão aí acompanhando o nosso programa Família dos Devotos, aos nossos convidados também, nosso bom dia. Pois é, estou aqui na comunidade São Clemente, Maria Roquebaldi, aqui na cidade de Campinas. Estou fazendo aí o processo do aspirantado e a minha vocação também não é muito diferente aí dos nossos irmãos que estão aí no estúdio, né? Acho que desde criança nós fomos chamados, nós fomos convidados, né, a descobrir de fato qual é a nossa vocação e sempre darmos uma resposta a Deus, né? Então, desde criança, envolvido na igreja, fui coroinha, fui acólito, meus pais muito presentes também na paróquia. Sou lá do interior de Minas, da cidade de Virginópolis, né, nossa pequena cidade lá no interior de Minas Gerais.
E a vocação, ela nasce da graça de Deus. Eu falo que sempre nós somos convidados, nós somos chamados, né? E nesse ano vocacional, a gente sempre volta ao primeiro amor. Um amor que é doação, um amor que é contribuição, um amor que é um sim generoso. Creio que cada um de nós, né, conforme os dons que Deus nos dá, responde com maior alegria, né? A vocação nasce de Deus, penetra nos nossos corações e nós somos chamados por Ele também a sermos também evangelizadores. E o Tarley, até a gente estava falando ontem de que idade, né? Pode entrar. O Tarley que saiu, né? E ano passado retomou, então, a vida religiosa, né? Foi chamado, então, a seguir. Isso, eu fiz uma pequena experiência na minha diocese de origem, né? Fiz a filosofia toda nela, né? Mas não vi que era a minha vocação diocesana, em si uma vocação mais espiritual, mais religiosa, né? Então eu acabei voltando ao primeiro amor. Antes de entrar mesmo na diocese, tinha feito uma experiência de contato vocacional com os missionários redentoristas, que foi o meu primeiro amor e que é o meu primeiro amor até hoje. Então, graças a Deus, fiz o meu processo vocacional, de encontros vocacionais, né, com o Secretariado Vocacional Redentorista, e a partir disso, esse ano, né, estou aí como aspirante aqui no Seminário São Clemente, em Campinas. Que maravilha, aí nessa comunidade tão querida nossa também, né? Nós temos essa proposta, ontem a nossa amiga convidada aqui dizia, né, Letícia, das vocações adultas, são aqueles que já passaram um pouquinho aí dos 20 anos, né? E também sentem esse chamado, fazem essa experiência. Um grande abraço a todos os confrades, aí os missionários redentoristas, há 45 anos de presença em Campinas. Eu morei em Campinas também, fiz aí minha faculdade de filosofia, foi um tempo muito feliz de pastoral, de convívio e dessa alegria, né, gente? O Letícia, que está me chamando a atenção na nossa conversa com o nosso querido Tarley, com o Lucas Ventura de Bem, com a irmã Perpétua e com a Maria Beatriz, essa juventude simpática aqui, né? O jovem, aí na sua casa tem o jovem, é assim, ó, é nessa fase que nós respondemos o chamado do Senhor. E nas mais diversas realidades. Nós estamos falando da vida religiosa feminina, que precisa, e Deus nos chama os perfeitos, viu, irmãzinha? Então, pode ir com confiança, porque quem Ele chama, Deus vai se responsabilizar pelo seu vocacionado, Ele dá a graça, e é no processo que a gente vai se encontrando, fazendo o discernimento, respondendo a cada dia esse sim. Eu quero perguntar para vocês todos aqui, o nosso querido Lucas, da Diocese de Lorena, então, é um outro estilo também de vida, a vida diocesana, que o Tarley muito bem fazia a comparação, né? Mas que também tem que ter comunidade. Eu gostei que você falou, Lucas, o presbitério dividido, não pode, né? Comunhão. Então, eu queria assim que, em um minutinho aqui que nós temos, vocês dissessem assim, vale a pena, e deixassem um convite para a juventude que está nos acompanhando. Começando com o Lucas. Vai lá, Lucas. Com certeza vale a pena. Entregar a vida para Jesus é uma alegria muito grande, né? E a gente tem a certeza de que Deus está olhando pela gente, pela igreja, né? Cada um aqui na sua vocação. E se cada um de nós, no mundo inteiro, vivêssemos a nossa vocação de forma intensa e verdadeira, o mundo seria um lugar bem melhor. Então convido você que está na sua casa aqui, todo mundo que está nos escutando, para que faça o discernimento vocacional e viva a sua vocação plenamente para você ser feliz e também para a gente ter um mundo melhor, um mundo de mais amor e mais paz, com certeza. Beleza. É Maria Beatriz? Eu até tinha falado para a irmã Perpétua. Eu queria fazer uma comparação. A nossa igreja é como uma máquina. As vocações são as engrenagens. Faltando uma engrenagem, a máquina não vai funcionar. Se as vocações faltarem, então como que a igreja vai continuar? Você precisa aceitar seu chamado. Você vai ficar com medo, você vai falar, meu Deus, o que vai acontecer a partir de agora com a minha vida? O que vai acontecer? Você vai ter medo de ser julgado? Vai acontecer várias coisas, mas quando você aceita, é uma alegria imensa, porque você finalmente vê assim, você fala, agora sim eu acertei, agora sim eu tô no caminho certo. Então, vocação é sinônimo de alegria. Bonito. Perpétua? A gente tem muito medo, né? No começo. A gente foge, sempre fala pra Deus, não, talvez depois. Mas vai com medo mesmo.
se arrisca. Vai dar certo. Eu penso comigo, o não a gente já tem. Então, vamos correr atrás do sim. E vale a pena. É uma vida de alegria, de uma entrega alegre. Penso que vocação seja sinônimo de amor. Um amor para os irmãos, um amor para com Deus e com a gente mesmo. Isso mesmo. É para servir, né, irmã? É para servir. E olha, se você é jovem que está nos acompanhando, quem entra no a12.com/vocacional, Lucas, continue conectado com a gente, hein? Quem entra lá é você, e meninas, meninos que não querem ser só redentoristas, nós encaminhamos, nós temos de serviço. Então, venha conhecer essa vida maravilhosa aqui das irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, né? Do coração crucificado de Jesus, né, irmãs? E o Tarly, e daí? Vale a pena, né, Tarly? Ou se vale a pena, irmão, eu falo com uma alegria muito grande servir a Deus e estar presente na igreja. Como diz o nosso pai fundador Santo Afonso, vocação acertada é vida feliz. Então não tenha medo, faça você também, querido jovem, seu discernimento vocacional, dê o seu sim com gratidão, com amor, com generosidade. Lembrando que nós estamos aí na nossa 54ª Semana Vocacional, acompanhe, está muito bonita, foi feita especialmente para todos os nossos jovens nesse mês vocacional. E lembrando sempre, vocação é graça e graça é missão. Muito obrigada, Tarly, pela participação. Perpétua, Maria Beatriz, muito obrigada pela presença de todos vocês. Acho que eu esqueci o nome do Lucas. Muito obrigada, Lucas. Uma feliz vida para vocês aí, uma boa caminhada aí religiosa. Isso mesmo. Obrigada pela participação de vocês. Vale a pena, né, irmãs? Nós precisamos. Eu gostei da sua comparação, viu, minha querida? Ô, irmã, tem uma jovem ali aqui no estúdio nosso, da produção, você pode fazer um convite lá, quem sabe, né? A Carla, nossa produtora, quem sabe? A Carlinha, do Conectados pela Fé. Diga sim, não Carlinha, tenha é medo. assim, viu? Olha lá, olha aí. Simpática, a outra irmã também que está ali. Bem-vinda sempre, viu, gente? Ô, Letícia, o papo tá bom demais, mas nós temos que fazer um intervalo, né? E agradecer muito a presença de vocês, Tarly, e a todos aqui, Lucas, Maria e irmã Perpétua. Obrigado, gente. A gente volta.